Agora, eu acho que, eu não sei se de repente, você tem um cara que você pega para Cristo, né? Que tem aquela expressão, né? Pegar o fulano para Cristo. Eu não vejo muita diferença no que o Abel faz em relação a muitos técnicos brasileiros. Volto a dizer, entendeu? Mas, enfim, ó, fez falta, concordo com você. Ele fez falta, aquilo que você falou, fica aí em cima vendo o jogo, passa um recado pelo aparelho ou pelo celular, nunca é a mesma coisa, nunca é a mesma coisa. Não pôde estar com o time no momento da decisão dos pênaltis, para dar uma palavra de apoio. Então eu acho que, sei lá, fez falta, claro que fez, entendeu? Mas eu acho que tudo isso aí começa. Primeiro que o comportamento dos jogadores não ajuda, né? Não ajuda, eles reclamam de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, entendeu? O comportamento do Felipe Melo, por exemplo, sabe? O Abel fez mais do que o Felipe Melo fez? Eu não acho. No entanto, o Abel foi expulso, o Felipe Melo não foi. O Felipe Melo meteu a mão na cara do Voaden, assim, ó, dedo em riste. Não aconteceu nada. Mas pro Abel aconteceu. Por que pro Abel acontece e pro Felipe Melo não acontece? Então, essa falta de critério que me chama a atenção, entendeu? É isso que me deixa assim, pô, mas por que esse foi expulso e aquele não foi? Os jogadores pintam e bordam dentro de campo e não acontece nada. Aí vai lá o Abel, toma o cartão. Não sei. Sinceramente, eu acho que eu acho que é um escárnio o Voaden ter sido eleito o melhor árbitro do Brasil no ano passado. Isso para mim é um escárnio. Ele não é o melhor árbitro do Brasil. Não sei nem se ele está entre os 5 melhores. Nem entre os 5 melhores. No entanto, foi eleito pela CBF. É bom que se diga isso. Não fui eu, nem você, Mauro, nem o Pedro, nem o Zé, nem você, Felipe, que votamos. Quem votou, quem escolheu foi a CBF. Quais são os critérios que ela usou? Eu não sei. Aí, como ele foi eleito o melhor árbitro da temporada passada, deram para ele de presente, obviamente, faz todo sentido, ele apitar esse jogo. Mas ele mostrou, mais uma vez, que ele não tem esse estofo todo. Não tem. Entendeu? Eu queria ouvir os demais companheiros. Não, e Zé e Pedro, tá na tela uma pergunta. A gente tá falando do Abel. Foi um jogaço, 2-2, classificação em pênaltis e tudo mais. Para vocês, Abel versus Ceni, ótima conduta na final. Aí, falando do ponto de vista esportivo, escalações, substituições. Ou alguém chamou mais a atenção de vocês no jogo de hoje, Zé e Pedro? E, claro, Mauro e Fábio. Para mim, Abel, absolutamente. Se quiser aí começar. Eu acho que o Rogério fez um bom trabalho, mas o Abel conseguiu, através das substituições, especialmente dos dois volantes, conseguiu, eu acho que, fazer um trabalho melhor. E dentro da concepção e da estratégia que o Palmeiras traçou para jogar contra o Flamengo, eu acho que o Palmeiras se portou melhor nesse sentido. O Flamengo é um time muito bom, taticamente é um time bom, mas ele é muito técnico, né? Então, muitas vezes, você não consegue enxergar a questão tática, não é isso. Mas a técnica dos jogadores e a movimentação livre, que também faz parte das questões táticas, né, muitas vezes deixam um pouquinho a desejar, porque uma movimentação fora da hora, determinados movimentos, mas eu acho que na mudança do Abel, dos dois volantes, eu acho que aí ele equiparou um pouquinho o jogo e conseguiu dar um pouquinho mais de força ao Palmeiras. Nesse aspecto, no mais, eu acho que os dois trabalharam muito bem, exploraram bem aquilo que eles tinham nas mãos. E foi como acho que foi o Mauro, ou como o seu Sormani falou, acho que foi o Mauro, foi um jogaço, um jogo bom. Eu espero ver mais jogos assim, né? Que as equipes possam, pelo menos, vou dizer, entrar com esse espírito, não de pancadaria, não é isso, mas entrar com essa gana de querer mostrar contra o Flamengo que tem condições de jogar contra o Flamengo e contra o Palmeiras que tem condições de jogar contra o Palmeiras. E com isso eles tiram o melhor, né, de ambas as equipes. Pedro. Eu acho que se a gente pegar para parar por expectativa, talvez caiba falar que o trabalho do Abel ao longo do jogo, não antes do jogo com a escalação dele, foi talvez um pouco superior, porque teve que se reinventar no momento adverso. O Rogério teve seu momento também, tem o mérito de preparar bem a equipe, até chega talvez com um pouco mais de favoritismo pelo trabalho dele,
mas teve um momento ali no final do jogo, quando ele começa a abrir um pouco mais, o Michael estica um pouco mais, ele abre um pouco mais o campo, o Flamengo começa a fazer uma pressão de 5, 10 minutos ali, em que por 2 vezes quase consegue um gol do título, o Everton muito bem, então o Rogério teve um momento ali de final do jogo, acho que não foi tão bem nas trocas anteriores, mas o Abel, que fez uma opção que não se mostrou tão acertada de início, com o Felipe Melo e Zé Rafael, um pouco mais pesado, um pouco mais truncado, soube mexer bem ali no intervalo, e aí independe dele estar fora do campo, dele estar dentro de campo, ele explica na coletiva pós-jogo que ele tinha pensado nas armas que ele teria no banco, então ele mexe bem quando ele sai com o Verón, quando ele sai com o Menino, quando ele sai com o Danilo, ele vai muito bem no segundo tempo e consegue algo mais difícil. O Palmeiras, um time tecnicamente que estivesse menos preparado ou menos pronto que o do Flamengo, consegue impor uma dificuldade e consegue ser superior durante boa parte do segundo tempo ali. Então acho que o Abel teve o seu valor também, acho que ele soube mexer bem com as suas peças e mostrou que também, independente daquele eterno debate se tem que ter a bola, se não tem que ter a bola, o Palmeiras com menos posse de bola conseguiu ser tão perigoso tanto, com uma outra proposta, mostrando que dá para jogar também do jeito que ele acredita, sem tanta posse de bola, saindo com muito mais intensidade, sendo mais vertical, não apenas apostando em lançamento, mas com uma troca mais dinâmica que esse meio campo mais jovem deu para ele. Então acho que o Abel teve um mérito de equiparar o jogo ali, quem poderia imaginar que a gente ia chegar naquele final de jogo com o Flamengo tendo que pressionar, sofrendo em alguns momentos com contra-ataque do Palmeiras, o Danilo muito bem comandando o Palmeiras ali, e uma disputa de pênalti. Acho que os dois têm mérito, talvez só a variação, a mudança acertada do Abel, mas eu entendo também quem acha que o Ceni possa ter feito um trabalho melhor. Sobre a situação da punição, a única coisa que eu temo, e aí não é dizer tá certo ou que tá errado, o Sormani falou muito bem que muita gente faz isso, só que eu acho que é um técnico em início de trabalho que vai sofrer sim, a gente precisa falar que não é um técnico nativo daqui, é um técnico que vai ter um questionamento aqui ali. Tá acabando, tá ficando muito marcado. Quase sempre a gente está vendo uma reclamação do Abel, uma polêmica envolvendo ele, uma expulsão. E a gente vai entrar daqui a pouco num tiro longo no Campeonato Brasileiro, onde a cada 3 cartões amarelos você é suspenso, você não viaja com seu time para fazer um jogo, onde você começa a desfalcar. Então, assim, por mais que ele consiga orientar, aplicar seus treinamentos, implementar uma filosofia, comandar o time lá da tribuna, do camarote, faz uma falta ali, faz uma falta, um papo mais próximo, o recado chega mais claro ao jogador na beira do campo, então talvez tenha que pensar um pouco nisso, não ficar um cara marcado. Ele faz muito bem ao Palmeiras e ao futebol brasileiro dentro de campo. Talvez um cuidado para não ficar marcado pelo que faz fora de campo. Ô, pessoal, o Pedro, na verdade, ele tocou num ponto que eu queria abordar com vocês e a gente segue um pouco conectado a esse tema de técnicos e tal, que é a história do elenco. A gente debateu várias vezes qual é o melhor elenco e tal, e é unanimidade assim, é Flamengo e Palmeiras, e na maioria, não vou falar que são todos, na maioria pesa um pouquinho mais o lado do Flamengo. Recentemente a gente fez até um debate aqui, pelo menos o Mauro e o Zé estavam na bancada, acho que no dia o Pedro e o Sormani não, baseado até numa coluna do Renato Maurício Prado no UOL, que ele falava, eu acho os 11 do Flamengo melhor, mas elenco, eu não sei. Ontem eu fiquei com a impressão, vendo redes sociais, vendo o grupo de WhatsApp de amigos rubro-negros ou alviverdes, que quando o Abel mudava, o palmeirense confiava na mudança. Pô, agora vai melhorar e tal. E o do Flamengo não gostava. É como se qualquer um que viesse do banco caísse o nível do time do Flamengo, e o do Palmeiras havia essa expectativa. Talvez mesmo pelos jovens já. Mas é isso. Então, é isso mesmo, mas é que o nível é tão alto. Não, mas não deveria ser natural, Pedro, se todo mundo fala que o elenco do Flamengo é melhor. Se o Michael deu errado, se o Vitinho tá sem moral, estamos falando de caras com grana, mas então o elenco. Aí eu pergunto pra vocês, se é natural, o elenco do Palmeiras é melhor que o do Flamengo? A diferença é maior entre os titulares do Flamengo e os reservas do que no Palmeiras. É muito grande. Como é que você vai tirar o Arrascaeta e botar alguém que vai jogar como ele estava jogando? Se você tirar o Gabigol, você não tem o cara. No caso ali, você tem o Pedro, que é um grande jogador, que não estava ali à disposição, que o torcedor talvez não sinta. Mas os outros todos, é muito difícil você tirar um dos titulares. Ontem o Gerson não estava bem. Mas, pô, é o Gerson, cara. Ah, mas eu vou botar o João Pedro aqui. É outro nível. Botou no lugar do Diego. A diferença, é isso que eu acho. Entre os 11, aí vem naquela coluna lá, perfeito, entre os 11 e os 7, 8, 11 que estiverem no banco, é muito grande. Quando você vai tirar Arrascaeta, Sérgio, Gabigol, fulano e tal, você não vai pôr alguém. No Palmeiras, talvez o sarrafo esteja um pouco... Não, o Palmeiras talvez o sarrafo... Talvez não, o sarrafo está um pouco menor, e aí você tem ali no banco uns caras muito mais próximos do que aqueles, ou talvez até melhores. Repito,
O Pedro estava dizendo aí, Mauro. o Zé também. Ele foi muito bem quando mudou no segundo tempo. Talvez até já tivesse que começar com esses meninos do primeiro tempo, né? Então, quando ele muda para melhor mesmo. O Rogério vai ter opções de mudar a estratégia. O Michael agora vai abrir aqui, o fulano ali. Mas você vai tirar quem dali? Você pensa pra caramba, mesmo que os caras não estejam num grande dia. É difícil você sacar um gesto do jogo, você vai sacar o Arrascaeta, você vai sacar o Gabigol, sabe? Você olha para o jogo pode não estar apresentando aquilo que o técnico quer, mas ele fala, putz, mas numa bola assim, no individual, esse cara pode decidir para mim. É diferente isso no Palmeiras, pelo menos é assim que eu vejo. Eu acho que tem uma situação também de como você montou esse elenco. Acho que tudo pode ser explicado. Quando você monta um elenco com jogadores do quilate, do preço, de Gabigol, que você topa ficar com o Diego Alves, que você tem um Arrascaeta, que você tem um Bruno Henrique, não topa negociar, que você quer o Gerson, o Everton Ribeiro mesmo, que teve uma sondagem para sair do Brasil, foi mantido. Você topa ter esse nível de investimento, você bota o sarrafo lá no alto, muito dificilmente você vai ter um time reserva da mesma qualidade. E aí tem uma outra situação. Você tem problemas de lesão. Pedro não estava à disposição ontem. Thiago Maia, que é um nome de muita importância, não está à disposição há alguns meses. Então você tem que lembrar que essas pessoas, esses jogadores também fazem parte do elenco. Tem uma outra situação que eu encaro. Quando ele puxa o Arão para a zaga, ele abre mão de 2 jogadores que em tese foram contratados para compor ali, ou como um primeiro reserva e um titular, Léo Pereira, tem o Gustavo Henrique, tem agora o Bruno também, que começou muito bem, deu uma experiência. Então você abre mão de um volante. Então um cara que estaria no banco, que é o Diego Ribas, que seria um cara interessantíssimo para o banco, também está no time titular. Então você começa a mudar essa variação, porque o Flamengo original, o Flamengo do meio do ano passado, quando a gente pensa, ele tinha no banco o Thiago Maia, ou no banco o titular, se ele tivesse titular seria alguém do time titular no banco, Thiago Maia, Diego Ribas, o Pedro. Entendeu? Você tem jogador... O Vitinho, o próprio Vitinho não é um jogador barato, não é um jogador fraco. Então, tipo assim, quando você mexe muito na composição e que você prioriza manter o sarrafo lá em cima, a régua lá em cima do time titular, é claro que pode dar uma caída no banco, mas ainda vejo o Flamengo com opções muito melhores. Se a gente for juntar o elenco inteiro, quem está à disposição e quem não está. O Palmeiras tem talvez um sarrafo menor, e isso não quer dizer que é um time ruim, é bom deixar claro. Talvez as opções de banco se equiparem um pouco mais. E quando ele opta por deixar o Danilo no banco, poderia ser tranquilamente um titular, vai deturpar, a gente vai achar que o Danilo é um reserva. Para mim, o Danilo é um titular. Quando você bota um Gabriel Menino no banco, você tem que refletir. Para mim, o Gabriel Menino é um cara de futebol de titular. Então, assim, isso tudo muda muito a avaliação. No pacote, no geral, ainda acho as peças que o Flamengo tem, a diferença para as peças do Palmeiras, o Flamengo é um elenco melhor.